Oi, eu sou Priscila. E eu sou Raíza Rídia. E hoje a gente vai receber um convidado super especial, vocês não estão entendendo. Ele é um exímio gestor, um exímio advogado, e vocês vão entender o tino que ele tem para os negócios, o feeling que ele tem só de ouvir essa nossa conversa aqui no estúdio. Doutora Anacleto Figueiredo, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme recebê-lo aqui no As Sócias. Obrigado, Raíza, Priscila, eu fico até um pouco sem graça com esses elogios, mas eu tenho certeza que a conversa vai ser boa, que as pessoas aí que vão nos assistir vão ter muito o que agregar, e eu espero que a gente tenha aqui um bate-papo para poder oferecer o de melhor para todo mundo que acompanha vocês. Eu não tenho dúvida, inclusive eu tô aqui ansiosa para extrair muito de você, viu? Me diga uma coisa, o Anacleto, para quem não sabe, que tá nos assistindo agora, o doutor Anacleto Figueiredo, ele é agente como a gente. Começou por conta própria, construiu a sua carreira, não é isso, doutor Anacleto? Conta um pouquinho da sua trajetória. O doutor começou lá em 2013, se não me engano, né? Há 12 anos atrás, 13 anos, como advogado associado de escritório de advocacia, como um bom advogado diz, sendo empregado, não é isso? Isso, exatamente. Hoje é gestor, tem a sua equipe. Conta um pouquinho da tua trajetória. Eu sempre fui uma pessoa, desde pequeno, desde novo, muito bom assim com trato, né? Sempre bom de interlocução. E quando eu entrei na faculdade de Direito, a gente, não sei se tem mais muito isso, afinal de contas são mais de 12 anos de formado, mas a gente tinha aquela dúvida de, vai para concurso, vai ser advogado, e eu sempre quis advogar. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. E ainda tentei alguns concursos, sou filho, né? A mamãe é funcionária pública, era, né? Tá aposentada hoje, ela era servidora pública, mas não era o que eu queria, né? Então, assim, quando me formei, já parti diretamente para a advocacia. E aí iniciei trabalhando num grande escritório, um escritório que trabalha com demandas massivas. Aprendi muito, é um aprendizado que eu tenho convicção que qualquer advogado tem que ter. Foi necessário, né? Necessário, totalmente. Eu já era estagiário nesse escritório, e aí quando me formei e consegui minha OAB, eles me contrataram como advogado associado, que é uma modalidade, não é um emprego em si, né, mas é a relação empregatícia em si, mas é uma modalidade de advogado que você vai lá diariamente e tal, enfim. Exerce todas as funções de um advogado. Só que não era o que eu queria para mim. Eu me sentia ali preso, vinculado, e olhava para o lado, via alguns amigos assim empreendendo na advocacia, e aí resolvi empreender também. É um empreendedorismo como qualquer outro. Você vai estar abrindo um negócio, né? E com todos os desafios, todas as particularidades, e a partir daí eu resolvi abrir o meu próprio escritório. Lembro como se fosse hoje, uma salinha ali de 9 metros quadrados. Como a minha área de atuação é voltada para... Hoje a gente tem um escritório consolidado, né? Voltado para o direito empresarial, a assessoria empresarial, mas com foco também no direito do trabalho. O direito do trabalho é a minha especialidade. E então fui empreender nesse escritório, fui abrir esse escritório lá no centro, naquela região que a gente sabe que tem uma captação de demandas trabalhistas em massa, e através aquelas pessoas que o pessoal chama de laçadores. E aí... São parênteses, para quem está nos escutando não sabe o que significa o termo laçador. Pronto, laçador são pessoas que ficam ali próximo a órgãos voltados a assuntos trabalhistas, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, onde as pessoas, o cidadão comum vai resolver seus problemas, e os laçadores ficam ali nas redondezas, abordando as pessoas na rua. Você precisa você precisa resolver algum problema jurídico na área trabalhista, eu posso lhe encaminhar aqui a um advogado e tal. Enfim, eu acho que é o início, né, de muitos advogados, não só aqui no estado do Ceará, mas no Brasil todo. O início é mais ou menos nesse caminho. E aí eu resolvi empreender. Só que quando eu abri o meu escritório lá nessa região,
e comecei a lidar com esse tipo de gente, com esses tipos de demandas, percebi também que não era o que eu queria para mim, né? E eu sempre quis ter um diferencial. Comecei a pensar, disse, poxa, deixa eu ver aqui, se existe essa demanda do empregado que vai ajuizar uma ação contra a empresa, tem a demanda do outro lado. E a gente sabe que esses grandes escritórios, eles atendem grandes empresas. Mas aí tem a microempresa, empresa de pequeno porte, Sim. que são a maioria. E aí comecei a refletir, né? Será que esse nicho tem uma prestação de serviço jurídico de qualidade? Como é que eu faço para alcançar esse público? E a partir daí comecei a mudar um pouco o meu foco, sair mais do empregado e mais para a empresa. E são 10 anos aí, mais de 10 anos de escritório de advocacia para poder contar a história. Sim. Doutor, e como foi que você fez para poder conciliar, né, essa parte com você como gestor administrativa, financeira do seu negócio, já que você na área jurídica, né, não aprendeu a fazer essa parte administrativa e financeira? É muito difícil, é como eu falei, São empreender. longos anos, né, de trajetória, deve ter passado por muitas... Sim, não, sem dúvidas. Empreender, a palavra empreender no dicionário, ela tem um significado muito legal, que é realizar, fazer algo. Então, e é característico, é intrínseco a nós brasileiros, né? Diz que todo brasileiro entende um pouquinho de medicina, entende um pouquinho de futebol, de religião, e também entende um pouquinho de empreendedorismo. Aliás, entende muito de empreendedorismo. E eu costumo dizer para os meus clientes, né, principalmente os micro e pequenos empresários, que quando eles vão abrir uma empresa, eles têm diversos desafios a enfrentar, e geralmente essas micro e pequenas empresas não se sustentam por isso, porque os desafios são tantos que esse microempresário ele não tem os braços para que se resolva isso, mas que são 3 pilares fundamentais para constituir uma empresa, que é você ter um excelente serviço de contabilidade financeiro, um excelente RH, e uma excelente assessoria jurídica. Assessoria jurídica eu já por mim mesmo fazia, então eu precisava do financeiro e do RH. Era um negócio pequeno. Eu consegui lidar com isso no dia a dia, no aprendizado, né? Organizando as finanças, e aí confesso que tem até uma história interessante que eu conto para muita gente. Tinha meses que as contas se pagavam e sobrava de lucro R$50, R$100 ali para mim. Graças a Deus eu sempre tive um suporte familiar bom, mas também nunca fiz questão de ter a ajuda financeira dos meus pais, né? Me virava ali como podia, mas é o dia a dia, a prática. E obviamente que chega um momento que você vai crescendo, que as coisas vão acontecendo, que você tem que realmente contar com esse serviço especializado no seu escritório. Hoje em dia a gente está estruturado, a gente tem esse serviço, graças a Deus, mas é não desistir, é convicção, é persistência. O empreendedorismo, o que eu costumo conversar muito com as pessoas, ele é o seguinte, eu vejo o empreendedorismo dessa forma, é você ter um produto, você não precisa descobrir a pólvora, você precisa saber o que você quer oferecer, em que é que você quer empreender. E a partir desse produto, você começar a entender o que é que você pode oferecer de diferencial. Qual é o diferencial que eu queria oferecer para os meus clientes? Um serviço de qualidade, um atendimento full time, aquela pessoa poder contar comigo na hora que ela estivesse realmente precisando. Uhum. E a partir daí você elaborar processos e respeitar esses processos. Muita gente desiste porque às vezes o resultado não vem, mas o resultado ele é uma consequência da execução desses processos que você estabelece. Por exemplo, para mim o financeiro é uma consequência do meu trabalho. Eu não trabalho com um objetivo, claro que é o objetivo amplo de todo mundo trabalhar para poder receber dinheiro, é o que move. Uhum.
Mas hoje em dia o financeiro, ele é uma consequência do trabalho que eu faço diariamente. E na área jurídica, né, doutor, ainda tem uma dificuldade a mais, porque nem todas as causas a pessoa recebe logo, né, o valor devido. Tem algumas, principalmente na área trabalhista, né, que vocês primeiro trabalham para depois receber. Então, já é uma dificuldade maior. Como você iniciou nessa área. É uma das maiores dificuldades do advogado recém-formado. Ou ele se encaminha para um escritório e aí vai trabalhar como esse empregado, entre aspas, ou se ele for empreender, ele tem que ter a plena convicção de que os frutos do que ele vai colher, dos frutos do que ele está plantando, ele só vai colher posteriormente. Então não adianta você, eu vou abrir meu escritório, no mês seguinte eu vou estar estourando aqui, o Nelson Williams. Zero. É trabalho. Ó, se você pegar esses grandes advogados, os advogados hoje bem instalados, bem constituídos, são advogados com décadas de experiência. Eu escuto muito do meu esposo, que é advogado, dizendo que a advocacia, empreender na advocacia é paciência. Assim como empreender, que a gente também empreende, é pura paciência, né? E a gente vê muita gente, principalmente a jovem advocacia, desistindo. Não só por falta, né? Aí eu vou adentrar em outras questões, como falta um tanto quanto de estrutura, conhecimento e tal, mas pelo retorno. E aí onde que o advogado, com aquele tino empreendedor, ele se apega? Como que ele tem certeza que vai dar certo? Como que ele tem certeza que está no caminho certo? Uma espécie de conselho que você daria? Eu vou retroceder um pouco para a gente chegar nesse ponto, Priscila. Mas, assim, quando eu iniciei o meu empreendedorismo na advocacia, ainda não tinha hoje essa inflamação das redes sociais. Né? Então, a gente não se iludia com o que a gente via em redes sociais. A gente sabia que o caminho era aquele e o nosso parâmetro, o nosso paradigma era aqui do nosso lado. É o colega que está na sala do lado, é o colega que tem o escritório à frente. E aí a gente vai conversando com os amigos, entendendo como é que está o mercado. Hoje em dia, infelizmente, as redes sociais proporcionam aí uma espécie de ilusão para os novos advogados. Porque, poxa, você está aqui, 23, 24 anos de idade, recém-formado, com sonho de empreender na advocacia. Você abre aqui o seu Instagram e você vê um advogado que tem o seu perfil etário, ali aquele cara com 27, 28 anos de idade, o cabelinho ali bem cortado, a roupa engraçada, num ambiente que você olha instagramável, como fala, e o cara olha para você e diz assim: eu vou te ensinar a ficar milionário. Se você não estiver ganhando 100 mil por dia, você não... se você não tiver fechando 50 contratos por mês, você está no caminho errado. Porra, não existe isso. Não existe. Aí você vai pesquisar sobre aquela pessoa, sobre aquele cara, aquela mulher, são advogados ali que têm 10 processos no escritório, que atuam em 15 demandas, que não tem um know-how para lhe passar. Porque esse cara não está ali lhe dizendo que vai lhe ensinar lei, a matéria. Porque aí ele seria um professor. Ele tá dizendo que vai lhe ensinar a empreender. Não vai. Perfeito. Você ouve isso. Olha a diferença. Excelente dica, né? Porque tanta gente desiste por conta dessa questão. Olha a diferença. Você ouvir isso de um Beth Studart. Você ouvir isso de um Dr. Everardo. São milionários que já estão consolidados. Porra, se o Beth Studart dissesse: olha, eu tenho a fórmula de você ficar milionário, eu ia na hora. Porque é um cara que eu sei que passou pelas etapas. Um cara experiente. Então, assim, aí o jovem advogado hoje se frustra, né? Porque passa ali 2, 3, 4, 5, 6 meses, não fatura do jeito que quer, investe muito, compra esses cursos de enganação, aí se frustra, às vezes larga a advocacia, aí volta para o escritório para ganhar ali seus R$ 1.800, R$ 1.900 por mês.
fica infeliz. Então, o conselho, e aí já falando do que você disse, o conselho que eu posso dar com a minha experiência ainda um pouco imatura é de que você concentre no que você quer. Eu costumo sempre dizer isso para os meus advogados. Olha, você tem que estar instalado na realidade. Você tem que saber onde você está e para onde você quer ir. Não adianta você estar aqui com seu escritório, fechando seus 5, 6 contratos por mês, aí faturando 10, 12 mil reais, achar que vai ficar milionário, que vai faturar 150, 200 mil reais por mês daqui a 3 meses. Não vai. Agora você pode ir construindo. Olha, minha meta para o próximo semestre é dobrar o faturamento do meu escritório. Aí você vai trabalhar para isso. Isso é o empreendedorismo na advocacia. É o passo a passo. É a escada. Não tem advogado no Brasil que ficou rico da noite para o dia. Não existe. Com certeza. O doutor faz uso de tecnologias no escritório para ajudar, né, nas atividades do dia a dia? Sim, a tecnologia é um avanço que a gente tem que acompanhar, é uma tendência que a gente tem que acompanhar, e quem não acompanhar vai ficar para trás. Sim. Como eu disse, lá no início não tinha ainda essas tecnologias, não tinha também essa... Hoje em dia você tem que se utilizar de todas as ferramentas possíveis para otimizar, né, o seu trabalho. Claro, para captar cliente, para otimizar trabalho. Hoje você tem grandes plataformas em que proporcionam clientes a procurarem advogados. Né? Você tem aí também a questão da divulgação via Google ADS. Então isso é muito importante. E o advogado também tem que utilizar suas redes sociais para se promover. É uma propaganda gratuita que você tem, é uma exposição gratuita que você tem para chegar no seu cliente. Sim. Entendeu? Claro, dentro dos limites do Código de Ética da Advocacia, mas você tem que estar bem aparentado. E o principal, ter o conhecimento da matéria. Quando o cliente chegar a você saber o que dizer para o cliente. Você tem uma solução para o problema daquele cliente. E até o Código de Ética da OAB melhorou muito, né? Ele Sim. era um tanto quanto fechado inicialmente, mas até o Código hoje já entende a necessidade da tecnologia, do marketing digital para o advogado. Muito interessante. Assim, uma das fontes, só para a gente fechar aqui, uma das fontes primárias do direito, e aí a gente aprende isso lá no primeiro semestre da faculdade, são os avanços sociais. Então, tanto a advocacia, através da OAB, ela tem que se atualizar, ela tem que observar os avanços sociais. O avanço social na tecnologia é isso. Então, a OAB tem que proporcionar ao advogado essa possibilidade de também avançar. Com certeza. Doutor, também como gestor, né? Em outro momento, a gente conversando naquele dia, achei muito interessante a conversa que você estava contando pra gente, que teve com seus funcionários, né? Então, eu queria que você contasse aqui pra gente, para os nossos ouvintes, né? Como é que você faz para deixar a sua equipe unida, tá sempre motivando eles, é um público jovem também, né? São vários pontos, veja bem. Eu imagino o seguinte, eu tenho um escritório de advocacia hoje com alguns advogados e outros empregados, secretário, enfim. O que eu penso? Eu tenho que proporcionar para esse pessoal as melhores condições de trabalho. Porque, vamos lá, essencialmente o homem, a raça humana, trabalha por obrigação. Essencialmente, lá nos nossos antepassados, eles caçavam o alimento por obrigação, porque eles tinham que se alimentar. Ele pescava por obrigação, porque ele tinha que se alimentar. Isso não mudou. A gente trabalha porque a gente precisa ter uma subsistência, tá? Então, se a pessoa já está fazendo uma coisa intrinsecamente por obrigação, eu tenho que diminuir o máximo esse sentimento dela. Então, o primeiro ponto que eu faço é proporcionar uma estrutura mais confortável possível, mais adequada possível, para quem estiver trabalhando no meu escritório se sentir à vontade. O que eu digo para eles é o seguinte: eu quero que vocês se sintam aqui mais à vontade do que nas próprias casas.
Sim. Entendeu? E assim, um dos pontos que eu estabeleço lá no meu escritório, muita gente me questiona muito isso, muitos amigos questionam muito, se eu não cobro horário de advogado que trabalha comigo, eu cobro demanda. O horário é a pessoa que faz. Se ela quer chegar 10 horas, se ela não quiser ir hoje, se marcar uma viagem para viajar na quarta-feira e voltar no domingo, fica à vontade, fica tranquila, tá? Mas Cafezinho. obrigado. Mas como eu não cobro esse horário e eu proporciono uma estrutura que a pessoa se sinta à vontade, muitas vezes a pessoa fica ali por vontade própria. Muitas vezes não. As pessoas ficam ali por vontade própria. Elas se sentem bem trabalhando comigo. Então, é o banheiro limpo para que as minhas advogadas possam se sentir confortáveis. São os detalhes. É um sabonete cheiroso, é um papel higiênico confortável, é uma cadeira de trabalho que a pessoa possa se sentar e não precisa... Chiquérrimo. Sentir a dor na coluna. Mas tem que ser, a pessoa tem que estar ali confortável. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, e que eu falo muito isso para eles, né? Olha, veja bem, seria muito egoísta da minha parte chegar para minha equipe e falar: vista a camisa do escritório, seja o escritório, tenha o escritório como o seu. Não, o escritório é meu. Vocês são os meus colaboradores, nós vamos ganhar dinheiro juntos. O escritório é meu. O nome que tá lá é o meu. A pessoa que tá aparecendo sou eu. Tá? Então seria egoísta da minha parte dizer isso. Dar a eles uma sensação de pertencimento de uma coisa que não é deles. Isso que é minha. E muita gente faz isso. Então o meu discurso não é esse. O meu discurso é o seguinte: eu chego para eles e falo assim: olha, eu quero que vocês estejam bem consigo mesmos. A minha prioridade é o bem-estar de vocês. Então, vão a uma academia, se alimentem bem. Se tiverem algum problema pessoal, resolvam esse problema pessoal antes de vir trabalhar. Não tenho problema com isso. Por quê? Porque se você estiver bem consigo mesmo, isso vai refletir indiretamente no meu escritório, na minha produção. Então eu estou sempre preocupado primeiramente com a pessoa. Terminou o namoro, a gente senta, conversa, eu tento, né, dar um conselho. Tô com problema em casa, preciso resolver. Vá, resolva. Quantos dias você precisa? 3, 4, 5. Pode ir tranquilo, isso não vai refletir em nada. Porque a pessoa estando bem consigo, ela vai trabalhar bem, ela vai trabalhar melhor, mais ela motivada, vai mais motivada. Mais agilidade, né? E aí vocês estão percebendo que eu vou ser diretamente beneficiado com isso. Sim. Vou ter pessoas motivadas trabalhando para mim. Mas é porque quase nenhum gestor... É porque assim, é diferente quando você é gestor e quando você é líder, que é totalmente o seu caso. Exato. E é totalmente verdade o que o doutor Anacleto está pontuando, porque eu tenho o privilégio, né, a honra de conviver um pouco mais de perto, né, de observar lá o seu escritório. E eu vejo realmente a sua preocupação com as pessoas de reconhecer o trabalho, de aconselhar, sim, de manter por perto, de querer sempre as melhores pessoas, de querer que elas cresçam junto com você. E isso é muito bonito de se ver. Como eu falei, para além do âmbito, né, da gestão, é ser também um líder. Sim. E faz toda a diferença estar num ambiente de trabalho dessa forma. O ser humano, ele precisa ser liderado. E aí é um grande erro das pessoas não saberem liderar. Eu acho que quando você se propõe a empreender e a formar uma equipe de trabalho, seja na advocacia, no comércio, na indústria, o que for, quando você se propõe a liderar uma equipe, você tem que saber liderar. E liderar não é impor regras e exigir o cumprimento dessas regras. Liderar é lidar com gente. E olha, a situação mais complexa que existe é lidar com gente. Porque lidar com estrutura é fácil. Se queimou um computador, eu contrato um técnico para consertar. Tá resolvido. Se queimar uma lâmpada, eu compro uma lâmpada nova para trocar. Tá resolvido. Agora, se uma pessoa fica doente, acontece um problema e essa pessoa está com depressão, como é que você vai lidar com esse problema? Você vai... Aí o que é que muita gente faz? Tratam
as pessoas como coisas, substitui. Qual empresa, qual escritório que você, Raíza, você que está em casa nos acompanhando, qual empresa você conhece que quando tem alguma conquista, alguma pequena vitória, o gestor, o chefe te chama para uma comemoração, paga tudo, te chama para um happy hour? São pouquíssimas. E a do Anacleto é assim, é interessantíssimo. E vão família. De vez em quando faz um churrasco na casa dele, leva os familiares também dos funcionários. Bom demais, né? Agora eu lhe pergunto, doutora Anacleto, é muito gostoso estar trabalhando num ambiente de trabalho desse, mas qual é o limite, né, você enquanto gestor, qual é o limite entre o profissional, o doutor Anacleto gestor, e o doutor Anacleto, aliás, o Anacleto amigo? Para que o funcionário ele não confunda uma coisa com a outra. Porque realmente é muito leve de estar com você. É desse jeito aqui que a gente está conversando, né? No seu ambiente de trabalho. Aí é um liame realmente bem complicado de você estabelecer, tá? Como é que eu faço? Eu, Anacleto, tá? Raramente as pessoas que trabalham comigo, por exemplo, sabem o que acontece, né, tem conhecimento do que acontece no meu ambiente familiar. Eu deixo isso bem dividido. Por exemplo, então as pessoas que trabalham comigo já sabem que não tem a liberdade de adentrar nesse âmbito. Tá? E vai do próprio gestor ter a delicadeza de não adentrar em determinados assuntos. Eu não entro na vida pessoal intrínseca, né, na vida pessoal interna das pessoas que trabalham comigo. Às vezes a gente percebe, como eu percebi, tinha uma advogada que trabalhava comigo, que ela começou a ficar muito estressada, meio que um pouco mais ríspida com as colegas de trabalho. Eu fui percebendo isso, isso não tá legal, tá acontecendo alguma coisa. E aí, uma boa, doutora, vamos conversar hoje à tarde. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa que eu posso lhe ajudar? Ela, não, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Mas se estiver acontecendo, se você precisar de alguns dias para poder descansar, para poder esclarecer a sua mente, fique à vontade. Você sabe que a gente não tem esse problema aqui no escritório. Senão, e aí a pessoa vai começando a entender. Quando a gente, na conversa que a gente tem, a pessoa começa a se soltar um pouco. Diz, não, passando por um momento difícil na minha casa, meus pais se separaram. E aí disse, olha, não precisa nem continuar. O que eu tenho a lhe dizer sobre isso é que você tem que dar suporte para sua família nesse momento. Tira uma semana de folga. Vá para sua casa, tente resolver, tente entender. Então, vai do gestor estabelecer esse limite. Eu poderia ter adentrado, e o que aconteceu, e isso e aquilo. Não, vá, resolva. E se precisar de um suporte, eu estou aqui. Entendeu? Aí as pessoas que trabalham com você vão entender os limites delas. Com certeza. Doutor, e sobre expansão? Você já está atuando também em Curitiba, né? Está agora nessa ponte aérea. Conta um pouquinho pra gente qual será o próximo passo. Curitiba foi meio que forçado. Né? Minha esposa, ela passou no concurso lá. Inclusive, quero mandar um beijo para ela, queridíssima doutora Natália. Ela passou em um concurso lá. Inteligentíssima, viu? Inteligentíssima. Obrigado. E eu tenho o escritório aqui. Eu fiquei naquele dilema. Eu disse, poxa, eu não posso abandonar meu escritório. São 10 anos de escritório. Eu tenho uma carteira de mais de 650 clientes. Posso deixar isso para trás. Até hoje é a subsistência da minha família. E é referência no estado, referência para os colegas da área. E conversei com vários amigos, com várias pessoas mais... Eu gosto muito de ouvir pessoas mais experientes do que eu. E muita gente disse, vai ter que fechar tudo, vai ter que morar lá. Que absurdo. Eu disse, não, vou morar lá, mas não tenho que fechar tudo. E aí convidei um grande advogado que trabalhou comigo há muito tempo, nesse escritório massivo, ele trabalhou comigo lá, foi meu estagiário. Eu tenho um perfil de pessoas que trabalham comigo. E eu falo isso abertamente. Eu não preciso contratar aquele advogado mais inteligente, aquela pessoa que sempre foi o primeiro lugar
que estuda nas melhores faculdades do Brasil. O meu perfil de advogado é aquela pessoa que é resolutiva, resolve o problema, tá? Porque isso é próprio da pessoa. Isso não tem como a gente modelar. Não tem como a gente pegar a pessoa preguiçosa e transformar aquela pessoa preguiçosa numa pessoa disposta. A pessoa é disposta por natureza, por essência. E aí o resto nós vamos modelando. E essa pessoa que trabalhou comigo, esse advogado que trabalhou comigo, é esse perfil. E além disso, além de ser uma pessoa resolutiva, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa humilde, é uma pessoa extremamente inteligente. Que é meu amigo Jader, que é o marido da Priscila. É meu esposo, né? Um beijo, amor. É. Lindo, responsável, inteligente, competente, Você é suspeita, honesto. tá? Sou suspeitíssima, Mas eu confirmo isso tudo. Então, o Jader trabalhou comigo nesse escritório massivo, ele foi meu estagiário. E depois ele trabalhou no meu escritório mesmo como advogado. Numa época que eu estava iniciando, tá? E o Jader sempre foi uma pessoa muito honesta. Teve um dia que ele chegou e disse: Anacleto, preciso conversar com você. Eu disse: pois não, doutor, diga. Eu recebi uma proposta de emprego que vai pagar 2 vezes mais o que eu recebo com você. E eu não tinha como cobrir essa proposta. O escritório estava começando a crescer. Eu lamentei, disse: cara, pede o triplo. Disse que o dobro eu cubro, pede o triplo. Aí ele foi lá, pediu o triplo e conseguiu. Disse: cara, vai, é o melhor para você nesse momento. Eu não vou te prender aqui, não vou ser injusto contigo de te prender aqui. Mas lá na frente a gente se encontra. E aí quando eu fiquei nesse dilema entre Fortaleza e Curitiba, eu pensei, e eu tive um problema muito grande, eu tenho um problema muito grande ainda até hoje, que é de delegar. Eu não sei delegar funções, eu estou aprendendo a delegar funções. Porque a gente, assim, o serviço que eu presto ao meu cliente, através de mim, é um serviço de extrema qualidade. Os mínimos detalhes. Então eu contratava um advogado para fazer defesas, recursos, petições, enfim. E eu acabava revisando todas essas defesas. Então era um trabalho que eu continuava tendo. E quando eu fiquei nesse dilema, Fortaleza-Curitiba, disse: cara, eu não vou fechar meu escritório em Fortaleza. Eu vou abrir outro escritório em Curitiba, eu vou ficar com os 2. Mas agora eu vou ter que delegar. E só tem uma pessoa na minha mente que eu confio para isso, que é o Jader. Sim. Liguei pro Jader: Jader, tá na hora da gente se reencontrar. Aí a gente estabeleceu um modelo de negócio. O Jader hoje é meu sócio. Tenho o maior orgulho, sinto a maior segurança no trabalho dele. É um querido, é um irmão que eu tenho, tá? Para vocês entenderem, eles são assim o casal profissional perfeito. Porque eu acredito muito que numa sociedade, você vai dizer que... Você disse que eu fui suspeita, né? Que eu sou suspeita de falar do Jader. Mas eu acredito muito que numa sociedade, a gente tem que compartilhar dos mesmos valores. Claro. Pra dar certo, né? Claro. E se você não compartilha, eu acho que a coisa desanda. E eu acho que vocês compartilham desses valores. Sim. A honestidade, a questão do respeito, a questão da verdade, a questão até mesmo profissional em si, a técnica em si. Sim, vocês sim, se sim. completam, vocês se casam. Total. Você é muito do empresarial em si, o Jader é muito executivo, ele gosta muito. E ambos nos cobramos muito. Sim. Né? Então eu confiei ao Jader fazer aqui o meu operacional em Fortaleza, enquanto eu abria o escritório lá em Curitiba. E abri, sucesso. Né? Já temos vários clientes lá em Curitiba. E coincidentemente nós mudamos de estrutura aqui, finalizamos agora uma estrutura nova, estamos com um escritório completamente reformado. De cair o queixo. Amplo. À vista, quando você chega. Então, um fenômeno. O próximo passo é a gente terminar a estruturação em Curitiba. E aí, por coincidência, essa semana eu sentei com o Jader e disse: Jader, tá dando certo. Então, se prepare, nós vamos conquistar o Brasil. Olha aí, primeira mão, viu? Em primeiríssima mão, inclusive era uma das perguntas da gente, porque você é uma pessoa que
Na melhor dos sentidos, é ansiosa no sentido de querer, de resolver, de ter garra. Então, se você tá falando, você já tá pensando. Doutor Anacleto é assim. Então, quais são os planos, né? Quais são os projetos em primeira mão aqui pro iSócias? É assim, como eu falei, eu sei onde eu estou, eu sei quem eu sou, sei onde estou. Hoje, após 10 anos de prática com o escritório, eu conheço o meu produto, eu conheço o meu serviço, sei onde estou e sei onde quero chegar. E aí, voltando aos erros que os advogados em início de carreira cometem. Eles estão num ponto e querem chegar a um ponto muito mais elevado rapidamente. Não é. Então, assim, em primeira mão, conversei com o Jader, vamos ganhar esse Brasil. O Brasil é nosso. A nossa advocacia vai ser a nível nacional. Amém. Nós vamos terminar a estruturação do escritório de Curitiba. E aí a gente já está estabelecendo o fluxo de outros estados. E temos aqui ao lado Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Pará é terra boa, tá Minas, família, viu? Minas Gerais. Né? A gente tem que ter muita calma, mas também não pode deixar a coisa arrefecer. Então, assim, os próximos passos são esses. A gente vai conquistar o Brasil facilmente. Eu não tenho nem dúvidas. Vai ficar registrado. Daqui a 10 anos nós vamos repetir esse podcast. Se Deus quiser. E vocês vão entender do que eu estava falando hoje. Se Deus quiser, já conto com isso. Que dia é hoje? Vou até anotar. O dia da gravação, dia 28 de agosto de 2023. Pra em 2033, a gente tá repetindo. Não, nós vai dar estamos em certo. 2024. 2024, minha nossa. Pelo amor de Deus. Meu diretor traga um cafezinho aqui que tá faltando aqui, viu? A cabeça tá falhando já. Então assim, o empreendedorismo... Eu lido com empreendedorismo diariamente. Né? Tanto na minha experiência própria, no meu escritório, quanto com os meus clientes. As pessoas que vão empreender, vocês que empreendem sabem disso. A gente tem que ter uma cautela, mas jamais deixar a peteca cair. É sempre estar ali fazendo o processo. Confiar no processo que você vai ter o fruto daquilo que você está plantando. Com muito pé no chão, né? Com muito pé no chão, exatamente. Muito pé no chão. E não se iludir com as armadilhas das redes sociais, tá? Não se iluda com as armadilhas das redes sociais. Às vezes aquela pessoa que a gente vê nas redes sociais, ela tá, né, como eu falei antes, tá ali naquela coisa linda, perfeita. Mas na vida real não é aquilo. Doutor, teve algum momento na sua carreira que você passou por alguma situação mais complicada? Você pensou em desistir ou mudar de ramo? Teve, eu falo algo isso. Algo assim que lhe impactou bastante? Tranquilamente isso, para qualquer pessoa. Várias pessoas conhecem essa minha história. Eu tava ali com uns 10 meses de escritório já no centro e todo mês era sempre aquele faturamento que as contas se pagavam. As contas eram baixas, ali geravam em torno de R$3.000, aluguel, condomínio, internet, energia, enfim. E o escritório se pagava, e a gente vai ficando exausto, a gente vai ficando cansado. Mas teve um dia específico que era ali mais ou menos umas 14 horas, era o último dia do mês. Tava faltando ainda uns R$200 para eu fechar as contas. E eu parei, eu chorei, né? Eu desliguei, eu tranquei meu escritório, desliguei as luzes e comecei a chorar. 10 meses sem conseguir lucrar, chorando. Meu Deus do céu. Me dá um sinal de que eu tô no caminho certo. A minha família é muito religiosa, eu sou religioso. Devoto de Nossa Senhora de Fátima. Tenho Nossa Senhora de Fátima em casa, no escritório. E fechei o olho e disse: minha Nossa Senhora de Fátima, me dá um sinal de que eu estou no caminho certo. E assim, questão de minutos, era um condomínio com vários escritórios. Tinha umas 15 salas. Todos os outros advogados tinham ido embora, só estava eu. E a recepcionista desse condomínio bateu na porta e disse: doutor Anacleto, acabou de chegar um cliente, só tem você aqui no condomínio. É um senhor e eu não entendi muito bem o problema dele, mas eu posso trazer ele aqui para você atender? Eu disse: claro. E aí ele era um senhorzinho analfabeto, tava assim de bermuda, chinelo. Disse: doutor, eu tô com um problema.
Disse, pois não, qual é o seu problema? Disse, não, é que eu perdi minha identidade, tirei a segunda via, e para eu receber essa segunda via, eu tenho que buscar na delegacia. Tem algum problema? Eu disse, de forma alguma, é só você ir lá e pegar a segunda via da sua identidade, já deve estar pronta. Ele, não, mas eu não quero ir só nessa delegacia, eu quero ir acompanhado de um advogado. Eu disse, não, mas você não precisa ir acompanhado de advogado. Você pode ir só. Eu disse, mas eu não quero, eu quero ir acompanhado de um advogado. Quanto é que você me cobra para ir lá comigo agora? Eu disse, cara, foi o sinal. Eu disse, meu amigo, eu cobro R$200. Ele puxou na hora o dinheiro, me deu os R$200. Eu entrei no carro com ele, a gente foi pegar a identidade de lá, ele foi embora e eu voltei para minha casa. Disse, cara, foi o sinal que eu recebi. Incrivelmente, a partir desse dia, a coisa mudou. Aí eu comecei a faturar, comecei a ter lucro e pronto. Foi daí pra cima. E até o estado de hoje. Eu já vi uma frase muito interessante que diz assim, que quando a vitória tá próxima, né, as lutas realmente vão se intensificando. Cara, mas é muito perrengue que a gente passa. Sim. Eu andava num carro que era da minha mãe, logo no início desse escritório. Engraçado. Ela tinha esse carro, eu andava nele. E tal época o ar-condicionado desse carro quebrou. Então eu vinha o caminho pro escritório todinho de vidro aberto e a nossa cidade é quente pra caramba. Aí quando chegava pertinho lá da justiça, eu fechava o vidro pro pessoal pensar que eu tava no ar-condicionado. E assim, pra vocês terem noção, eu não tinha dinheiro nem pra pagar o estacionamento. O estacionamento lá onde eu tinha o escritório, a mensalidade custava em média R$200, eu não tinha dinheiro. E aí tinha umas vagas lá pra estacionar que era proibido. E eu estacionava nessas vagas. Em um mês eu levei cerca de 20 multas. Proibido de estacionar. Eu disse, eu vou empurrar esse gasto aqui pra frente. Eu não tenho dinheiro pra colocar no estacionamento, então eu vou deixar no proibido, vou levar as multas e vou colocar. Então era assim, entendeu? Mas como eu disse, você ter o processo, entender o produto, saber onde está, saber onde quer ir e não desistir. E ter resiliência, né? Resiliência. Você ter resiliência. Não pode parar. Doutor Anacleto, eu vou só mudar de assunto, porque nosso tempo está chegando ao fim, é muita coisa boa para falar. Me diga uma coisa, como que o doutor equilibra a gestão do seu escritório com a assessoria jurídica que o doutor presta também ao Ceará Sporting Clube? Para quem não sabe, que está nos assistindo, o doutor Anacleto Figueiredo foi diretor jurídico do Ceará entre 2020 a 2023, não é isso? Finalzinho de 2023, quase 4 anos aí. E hoje ele está como assessor jurídico da presidência e diretor de cultura. Isso. São 2 ofícios bem pesados, fora a família, né? O Ceará Esporte Clube é um objetivo... Não é que seja um objetivo pessoal, é um objetivo pessoal, né? Mas assim, com a realização em prol do clube, tá? Eu sou torcedor do Ceará, desde que me entendo por gente, sou louco pelo Ceará Esporte Clube. A minha esposa não entende, eu disse, olha, não adianta, você nunca vai, nem eu entendo. Mas o fato dessa assessoria, dessa diretoria que eu exerci no Ceará e de hoje eu estar no status que eu tenho no Ceará, é uma consequência dessa minha paixão com o meu trabalho, né? Entrei no Ceará ali em meados de 2014, 2015, através de um grupo de amigos. Nós nos reunimos para pensarmos em forma de ajudar o clube. E aí conseguimos um elo que nos fez adentrar realmente a instituição Ceará. E a partir disso fui cumprindo as obrigações institucionais, adquirir o título de sócio proprietário, me tornar conselheiro. E em 2020, através do ex-presidente, o Robson de Castro, ele me fez o convite, nem me conhecia, né? Foi através de outro diretor que eu já tinha ali um grau de amizade, que o Robson me convidou. Disse, olha, é um bom advogado? Sei quem é, já ouvi falar. Quero ele aqui comigo na diretoria. E aí me convidou, a gente segue fazendo um trabalho em prol do clube, é um trabalho que não é remunerado. E aí é o ponto que a minha esposa não entende. Disse, Anacleto, tu ganha alguma coisa lá com o Ceará? Eu disse, não. Esse cara eu não entendo. Se você não vai entender.
Só gasta, né? Gasolina pra ir e voltar. E assim, a gente se rebola ali, se balança para poder conciliar. Às vezes eu sou muito exigido do Ceará e hoje eu tenho o suporte do Jader. O Jader entende perfeitamente. Mas é uma situação que, querendo ou não, me dá uma certa visibilidade. Né? Amplia meu leque de relacionamentos. E isso é muito importante para o advogado também. Ele ter a ampliação de um leque de relacionamentos. Né? Seja onde for. O meu é no Ceará Esporte Clube. Ali transitam vários empresários, vários advogados, né? E profissionais das mais diversas profissões aí. E amplia o meu leque de network. Tá? Interessantíssimo. Aí eu tento conciliar, claro, dando sempre o melhor de mim. Se for para fazer um serviço que não seja do nível de qualidade que eu quero, eu também não faço. Né? Aviso lá, olha, esse serviço eu não vou fazer, que eu não vou conseguir atender com a qualidade que eu quero. Mas a gente vai conseguindo o tempo na medida do que a gente consegue. E ainda tem a família também, né? Que a gente tem que se dedicar. É verdade. Doutor Anacleto, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Não é isso? Não é isso, diretor? Isso. Oh, meu Deus do céu. Doida pra fazer 1000 perguntas Infelizmente, aqui. a conversa pra mim tava só começando aqui. Mas aí nós vamos lhe convidar em outras oportunidades, Claro, estou à porque tem disposição. muitos assuntos legais pra gente poder Com abordar. certeza. Claro, tô à disposição. gente. Muitíssimo obrigada Eu pela que sua agradeço. disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é muito corrida e você tá aqui é um grande privilégio, uma honra muito grande pra gente. Obrigado, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando e trazendo aos meus colegas advogados, à jovem advocacia, um pouquinho, né, dessa experiência que eu passei ao longo de mais de 10 anos de atividade. E dizer que quem quiser saber um pouco mais, tirar algumas dúvidas, pode me procurar nas redes sociais. Eu respondo todas as pessoas que falam comigo no Instagram. Passo o meu contato pessoal se quiserem também. Estou à completa disposição de vocês. E é isso, gente. Deixa seu Instagram. Qual é seu Instagram? Anacleto FPP. Anacleto FPP. Pode me procurar lá, fala comigo, diz que me assistiu aqui. Eu te levo lá no escritório, a gente conversa. E assim, o que eu tenho a dizer a vocês é: não desista. Todos nós temos um objetivo definido nas nossas vidas, um direcionamento definido nas nossas vidas. Então, se você tem convicção de que o seu objetivo de vida é advogar, é a advocacia, não desista. O processo é difícil, mas é plantando que se colhe. Plante coisas boas, plante trabalho, plante serviço, que você vai colher os frutos de tudo que você está plantando hoje. Se precisar de um auxílio, se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Anacleto Figueiredo. A gente vai ficando por aqui, não é isso, amiga? Isso, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Tchau.